demais. Estamos de volta para falar, Zé Elias, a vitória do Verdão. Conseguiu um 3-1 contra o Inter fora de casa. Venceu bem, assumiu a liderança. Zinho, vou começar com você. Bela vitória importante do time de Abel Ferreira. O Palmeiras voltando a trazer aquela confiança, né? Aquela brincadeira que a gente faz aqui, eu falo que é confiável o time do Palmeiras. Vai, se impõe. Time do Abel, né, que é sólido. Que é um time, isso aí, confiável. É tão confiável que o Gustavo Gomes voltou a fazer gol de cabeça, que é a força dele, a força do time, a força ofensiva, a bola parada. O Tigrinho, né, o Vitor Roque, muita força, né, para arrancar, para puxar contra-ataque. Andrés Pereira, muito bom jogador, né, qualidade técnica dele no meio. É um Palmeiras que vai novamente se incorporando no seu estilo, na sua característica, consegue uma vitória importantíssima, né, fora de casa, 3-1. O Inter é que, de novo, né, Pascoal, a gente ia criar, faz um bom jogo contra o Flamengo, parece que vai engrenar, parece que a coisa vai acontecer e sérias dificuldades, ó. Bola muito longa, a zaga batendo cabeça, o Tigrinho ganhando dos dois, né. Então, assim, é um Internacional que fica aquela em ponto de interrogação. De novo, sofrimento no ano, como foi o ano passado do Campeonato Brasileiro, tem elenco para jogar melhor do que está jogando. Tem a chegada de um treinador que tem qualidade, tem capacidade. Então é decepcionante, né? Duas derrotas dentro de casa, no início de competição. O que tinha de esperança por empatar contra um dos grandes favoritos, que é o Flamengo, fora de casa, cai por terra quando você perde 2 jogos dentro de casa. Aí é muito ruim. Tá tudo bem, Pascoal? Você tá se ajeitando na cadeira? Me ajeitando na cadeira aqui porque eu recebi uma informação aqui. Achei que era por causa da zaga do Inter. Não, a zaga do Inter, né? O mercado falha nos 2 gols do segundo tempo. Impressionante. O mercado perde as 2 bolas, né? Uma na bola dividida com o Vitor Roque. O Vitor Roque é um trator, né, gente? Ele forte. Todo mundo sabe que essa é a bola da característica dele. E ele vai, vai dominando, vai saindo dentro da área e chega pra fazer o gol. A bola meio que... o futebol é meio que ingrato. O Internacional também chutou uma bola muito parecida, pegou no travessão. O Palmeiras chutou uma bola carambolada, foi parar dentro do gol, né? Então é mérito de quem chutou, né? É mérito de quem construiu a jogada. E depois, o Luigi rouba uma bola do mercado, como se fosse assim, ele entrou passeando, ele entrou, roubou a bola e deu passe. O Evangelista entrou na área, deu passe pra trás pra sair o gol. Assim, é um negócio assim meio que... O Internacional também precisa contratar zagueiro, né? Do lateral, zagueiros, no plural. Né? Concordo. Zagueiros, no plural. E pra mim o Gomes foi o personagem do jogo. Fez o gol de cabeça e deu passe, aquela bola esticada longa, pro Vitor Roque fazer o segundo gol do Palmeiras. Agora o segundo do Ronaldo é um baita gol, gente. Esse gol é espetacular, ó só. Ó, a bola bate no Murilo e volta pra ele. Ó o Ronaldo, ó. Pimba, lá no ferro. Como é que vai pegar? Não pega. Aí o que eu te falei do Tigrinho, ó. Ganhou dos 2, vai sapatear na área, vai jogar um puxão, vai bater, vem pra salvar. O goleiro vai, Então, mas aí, eu não vou colocar nenhuma culpa no goleiro do Internacional nesse lance, não. Ele só fica esteticamente feio pra ele, mas ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. A bola pegou efeito, a impressão que dá é que ele dá pra chegar. Só que agora quando ela quica, ela corre. Ó, ela acelera, ó. Não dava pra fazer agora. Agora não, Zé. Não, mas o mercado, dá pra entender, o mercado tava com a coluna ruim depois do corte que ele tomou do Vitor Roque. Do Vitor Roque ali, por isso que ele não tinha força ali pra perder essa bola. Você sabe bem que esse negócio de coluna. Coluna eu sei bem, mas assim, de novo, né, o que nós estávamos falando sobre o Inter, não dá pra... Eu sei que é começo de campeonato, tudo, mas assim, o Inter vai ter essas alternâncias, de novo, de irregularidades pra jogar. Conseguiu, de certa forma, em alguns momentos, conseguiu ter um pouco um controle mais de jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas é muito instável, né? O que nós falamos, que eu falei do Santos em relação à zaga, eu falo a mesma coisa pro Inter. Você não tem segurança nenhuma. Sim. E aí, como um volante... Quando eu jogava e minha zaga era ruim, o que aconteceu? Eu não saía de perto, eu ficava ali na frente e tal, porque eu falei assim, não, se eu sair, vai ter problema. Garantir, né? Não, mas é uma coisa que eu tô passando pra você. Tô passando pra você o que nós, jogadores, né, na época, que eu jogava, você percebia. Não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, o centroavante pega na bola e vai pra cima. Aí já era, né? É natural isso. Isso aí você cria. Na defesa, né, você fica ali plantado e depois tem o meio campo que vai lá pra frente, você tem que chamar o meio campo pra não ficar esse espaço e o ataque. Então tem alguns problemas que precisam ser corrigidos. Assim, dá um tempo primeiro, vamos ver se o Inter vai contratar jogadores pra essa zaga ou não. Mas o Pesolano, ele é um time, ele gosta de um time bem objetivo, um time de muita intensidade. Durante o ano, com essa quantidade de jogos. Mas E eu falei ontem com o Vini Colorado, falei pra ele do zagueiro. Falei, zagueiro, garoto novo. Ele tá confiante. E ele. A única coisa que ele tá confiante, mas ele discorda do Pesolano, que falou que o Inter, apesar dessa derrota, e da primeira, que foi contra o Atlético Paranaense em casa, depois empatou com o Flamengo jogando bem, mas tem um ponto em 3 jogos. Caminho bom, palavra. Foi um caminho bom. Pesolano. Todos queremos ganar, mas lo más importante el desempeño. Obviamente que queremos desempeño y resultado, ¿no? ¿Sí? Esto se trata de resultados. Mas sería preocupante no conseguir resultado y no tener buen desempeño. Ahí sí sería preocupante. Podemos hablar que tenemos un punto, sí, mas el time viene trabajando muy bien, vocês lo ven, el torcedor lo ve, todos lo vemos. Merecemos más puntos, mas esto no es merecimiento. Hay que seguir trabajando para que el punto llegue. Time dando la cara, está intenso, así que está tranquilo y estamos por bom caminho. Do outro lado, o Abel Ferreira falou do desempenho do Palmeiras e disse que foi uma vitória justa. A gente apresenta o que disse o técnico do Verdão. Acho que fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. E aí, turma? Foi merecido mesmo?
O Palmeiras mereceu. Como é que tá a bola desse Palmeiras? O Palmeiras o Palmeiras é muito bom time. Quando joga com essa intensidade, quando joga com essa capacidade, essa concentração, é um time muito difícil de ser batido. Nós estamos falando de um Inter, que eu acho que tem alguns pontos ruins, que pra mim a defesa é um ponto vulnerável do Inter, mas o time do Inter do meio pra frente tentou jogar. É que assim, você joga contra um Palmeiras, você não pode errar. Se você errar, eles vão matar o jogo. O Marlon, de novo, fez uma grande partida, o Andréas fez uma grande partida, o Lucas Evangelista entra bem, ou seja, o Palmeiras começa a ter peças ali pra fazer as trocas ao longo do campeonato. O ano passado, quando o Lucas Evangelista se machucou, ele tava jogando muito bem, o Palmeiras sentiu isso. Então assim, eu acho natural esse tipo de resultado se tratando de Palmeiras, e pela forma como eles competiram. O Alan jogou bem. O Alan também jogou bem, deu um corte no Bernardo, nossa, na área. Mas eu acho que o Palmeiras tem um padrão de jogo, né? Esse é o padrão de jogo do Palmeiras, principalmente quando joga fora de casa. Se a gente vê numericamente a superioridade da posse de bola do Internacional, o número de finalizações do Internacional é até maior que o número de finalizações do Palmeiras, mas o Palmeiras acerta 7 no gol para fazer 3. O Internacional só chutou 3, que foram defendidas pelo goleiro do Palmeiras. Então, de 20 finalizações, 3 entraram. A média está muito baixa, né? Precisa melhorar esse índice, o Internacional. E o time do Palmeiras é esse padrão aí. Uma bola que tiver mano a mano do Tigrinho com o zagueiro, uma bola que espirrar na área e uma bola disputada por cima também do Flaco Lopes, ele vai resolver a partida, ou vai ser o Maurício num lance, ou de repente o Andréas, que vem de trás, Andréas, e principalmente a chegada do novo jogador, né? Que eu acho que quando entrar no time vai criar novas possibilidades, porque o John Arias é muito bom jogador. A gente vai falar dele, mas antes vamos ouvir o Andréas Pereira, que falou sobre o episódio do pênalti contra o Corinthians, as pisadas ali na região da marca da Cal. Vamos ouvir Andréas Pereira. Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois, isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama de baixo, que tava meio solto o gramado. Agora não dá pra ficar de novo, né? Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar, eles também vão estar. E aí, Zé? Não, ele tava indo bem na resposta, tranquilo. Foi querer dar uma desperta e acabou jogando tudo. Jogou tudo pra fora, jogou tudo fora. Ele tava indo bem. Igual o Flaco holandês, 10 litros direito e enfiou o pé no balão. Foi tudo bem, tranquilo. Tava explicando, tava tranquilo, não tem problema nenhum. Até porque ele tava repetindo que os próprios jogadores do Corinthians haviam falado sobre o lance. Não tem necessidade. Hoje em dia o mundo, essa questão de querer ser mais esperto, ser mais malandro, sabe, em determinadas situações, é um erro. Eu fiz ali mesmo, acabou. É do jogo, pronto, acabou aí. Se você multado, se você suspenso, cabe às autoridades. Mas eu fiz, faz parte do jogo. Se não fizesse, outras pessoas poderiam fazer, outros jogadores fariam também, que já aconteceu. Então, não tem necessidade de querer ser esperto quando você tem uma série de milhões de imagens mostrando isso. E aí, Zinho? Não, foi irônico, né? Foi irônico, desnecessário o último comentário. Claro que ele não estava limpando a chuteira, gente. Foi irônico. Poderia simplesmente falar como ele falou. Se é certo ou errado, cada um comenta e dá a sua opinião, né? Agora, que isso já aconteceu várias vezes no futebol, aconteceu. Eu, quando jogava, tinha isso. Né? A pessoa ia lá, chutava ali, tentava fazer algum tipo de catimba, aquela coisa assim, né? Pressão, joga a bola para aqui, joga a bola para ali. E acontece isso dentro do campo. Ele podia falar isso, que são coisas do futebol mesmo, e aí deixa para cada um analisar se foi certo ou errado. Eu, particularmente, acho que não é certo. Né? Porque, assim, se a gente reclama dos gramados, volta a dizer, o próprio jogador, né, fez com que o gramado ficasse ruim para prejudicar o outro. E o Palmeiras venceu, né, como ele falou, foi um jogo importante, muito importante para a sequência. A pressão seria muito maior se o Palmeiras perdesse o jogo. Teve pressão no Corinthians, mas não foi tão grande, tanto que o Corinthians recuperou o gol do Bragantino, que não foi uma semana pesada de cobrança, porque perdeu o clássico. O Palmeiras seria diferente. E o Palmeiras começa muito bem, porque quando vence esse clássico, já tinha dado uma goleada no Vitória, empatou fora de casa com o Atlético Mineiro na estreia, que é jogo sempre difícil. Agora vence o Internacional, não está no momento bom, mas é o Internacional fora de casa. E time que quer ser campeão tem que somar ponto também fora de casa. Essa coisa, você ganha em casa e vai buscar um pontinho fora. Isso é para você fazer uma campanha boa. Mas para ganhar título, você tem que ganhar pontos assim, fora de casa, como o Palmeiras ganhou, e ganhou bem, né? E foi melhor do que o Inter. E assim, a estreia do Arias pode ser contra o Fluminense, né? Sim. O próximo jogo do Brasileirão do Palmeiras é contra o Fluminense em São Paulo. E ele foi apresentado, e logo na primeira pergunta, o tema Fluminense. Por que a volta para o Palmeiras, não o tricolor carioca? Vamos ouvir John Arias. Cara, causei bastante confusão, né? Logo de cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento da minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Vamos lá, John Arias, que em um outro trecho mencionou que inclusive teve proposta do Flamengo e recusou por respeito ao Fluminense. Pascoal Zé Eliaszinho, temos 4 minutos, vou jogar o tema Arias, que certamente vai impactar o Palmeiras, um excelente jogador, mas esclareceu, pelo menos através do que ele acredita, a história Palmeiras e Fluminense. O Fluminense foi consultado a respeito da possibilidade de contratação do John Arias e disse que não tinha os 25 milhões de euros para contratar o jogador. O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, estava lá o documento assinado, a proposta pronta, e essa proposta foi apresentada ao Fluminense como manda o contrato do John Arias.
Em caso de negociação, o Fluminense deve ser consultado. E o Fluminense foi consultado e disse que não tinha condições de exercer a compra do jogador naquele momento. Ponto. Não fazendo isso, o Palmeiras foi e contratou o jogador, e vai pagar o John Arias dentro do prazo combinado com o futebol da Inglaterra, e ele se apresenta no Palmeiras. Ele é profissional. Né? Como a gente sabe que o Zinho jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou fora do Brasil, o Zé Elias jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou no Santos, jogou no Corinthians e outras tantas no futebol internacional. O respeito que ele tem pelo Fluminense ele vai manter. É o mesmo respeito que o Zinho tinha pelo Flamengo quando jogava no Palmeiras, o mesmo respeito que o Zé tinha ao Corinthians quando jogou no Santos. Então eu acho que isso é profissional e ele está sendo profissional. Zinho? Não, é bem na linha do que o Pascoal falou. O torcedor é paixão e a gente entende. É claro que o torcedor do Fluminense vai reclamar, alguns vão ofender até, né? Infelizmente acontece isso ao Arias, vão esquecer um pouquinho o que ele fez. Mas ele falou, respeito total pelo Fluminense, a história dele não vai ser apagada, porque ele foi brilhante no Fluminense, foi destaque no Fluminense, foi importantíssimo nas campanhas, nas conquistas. E se o Fluminense pagasse, ele voltaria com o maior prazer ao Fluminense, com certeza. Porque ele falou, quero ser campeão de novo, o Fluminense poderia propor isso para ele, dar essa oportunidade para ele. Mas não tinha financeiramente a condição de cobrir a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras, com certeza, abre todas essas possibilidades que ele falou, de ser campeão, de conquistar objetivos curtos e a médio prazo, que é também jogar a Copa do Mundo, e jogando no Palmeiras, jogando na Libertadores, com certeza ele vai estar na Copa do Mundo. Então, assim, é um baita de um reforço, e é o jogador estilo Abel Ferreira. Estilo que o Abel gosta, o Arias tem todas as características para encaixar no sistema de jogo do Abel. Ele vai dar certo no Verdão, Zé? Acho que sim, tenho certeza, porque é muito bom jogador. É curioso, o Palmeiras já teve grandes jogadores nessa era Abel, mas com essa característica do Arias talvez seja, não dá pra dizer o único, mas muito particular, né, Zé? Não, a versatilidade que ele tem, né? Ele pode jogar por dentro, ele pode jogar por fora, pode fazer faz gol, prepara gol, chega. Ele é muito bom jogador. Turma, mais um giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações, porque sabemos que é super importante para a sua participação. Então peço humildemente para você dar o like e ficar à vontade. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo.